Oi, gente! Bem-vindos novamente a mais uma entrevista. Eu sou Elisa Kemp, que eu vou estar comandando novamente esse momento de entrevista com vocês, hoje com um convidado muito especial. Ele é dançarino, produtor, mestrado, formado, então se apresenta pra gente aí, fala um pouco de quem tu é, da tua trajetória, o que tu faz. Me chamo Joca, atualmente sou artista, sou educador, né, pesquisador, produtor, faço parte do coletivo Maré House, do coletivo Outbox, né, acho que eu tô aí nessa trajetória da arte um pouco mais de 10 anos, né, já estive colaborando com outros coletivos e grupos da cidade, né, quanto Movimento Fortal, CKF, Soul Street, né? E também fazendo trocas, né? Intercâmbios com outros grupos e coletivos, né? É, é isso, atualmente sou mestre em artes pela UFC, tenho uma especialização em linguagem poética da dança e atualmente sou educador em danças urbanas lá no Centro Cultural do Bom Jardim. E tem uma pesquisa, por fim, né? Eu tenho uma pesquisa que costura danças, infâncias e autismos, que também atua no Centro Cultural Bom Jardim, mas também é itinerante, né? Está em circulação. Então, muito obrigada por estar aqui, primeiramente. Vamos seguir para a nossa primeira pergunta. E eu escrevi as perguntas no sentido do locking mesmo, para essa pesquisa ser focada, mas aí quando eu falar locking, a gente pode entender também, às vezes, se couber, como a cultura funk em geral, assim. Então a gente pode entender das duas formas. E aí eu vou começar te perguntando quando foi que tu conheceu o locking, assim, como foi, quando foi, como foi esse primeiro contato? O locking em si, né? A linguagem em si, eu acho que a primeira vez que eu vi e não sabia que era locking foi quando eu ia para Saifes do Dragão do Mar, numa época que eu não dançava ainda. Eu só ia alguns sábados assistir, mesmo a galera dançar. Nessa época também era ali 2013, 14, estava começando a ter movimento da ballroom pelos Cucas, ali no Cuca Barra, mais ou menos. Eu também ia muito assistir, mas eu não dançava. Tipo assim, eu só assistia, curtia, levava às vezes uns amigos e tal. E era pra mim uma forma de apreciar, de alimentar alguma coisa que eu ainda não sabia que eu queria, tipo, entrar mais a fundo, mas eu assistia, né? Então, 2013 a 2015, eu ia muito para esse espaço, principalmente a Saif Dragon, assistir. E eu já vi o coreano lá dançando e outras pessoas também dançando lock, pop, né? Várias linguagens ali que estão nesse universo funk, né? Só que eu não sabia ainda que aquilo ali era lock. Eu acho que eu fui sacar lock, dizer assim, se quer lock e tal, quando teve uma primeira aula do coreano para um grupo que eu fazia parte, que era o Side Project, e ele foi dar uma imersão em Loki, assim, aí foi ali oficialmente, né, que foi apresentado. Eu nem sequer tinha chegado a pesquisar mesmo, assim, né, tipo, documentários, ou mesmo, eu acho que eu via muito no Instagram, mas não era uma coisa muito oficial, assim, pra mim. Acho que dali foi quando eu comecei a, tipo, identificar mais, procurar mais no Instagram, procurar pessoas, dançarinos, né? Então acredito que meu contato oficial foi sem saber, depois foi sabendo, né? Tipo, foi com essa introdução do coreano, né? E daí, depois a gente... Eu acho que eu fui mesmo, assim, pesquisar, estudar, treinar mesmo Loki. Tô falando de 2016, mas treinar mesmo em 2020. Na pandemia, tipo, o Coreia tinha abriu, né, tipo, meio que um grupo de estudos, né, voltado para estudar Loki, né? Então ele fez uma introdução bem massa, assim, nessa época a gente já tinha o Maré, mas o Maré ainda tava muito cozinhando ali ainda, não tinha tido um lançamento oficial, assim, formal do coletivo, mas a gente estudava muito. Eu lembro que, tipo, desde que eu comecei, assim, essa formação com ele em 2020,
que a gente treinava horas, assim, todos os dias, mesmo sendo virtual. Foi quando acho que o Loki entrou mesmo assim no meu repertório, né? Massa. Como tu vê o locking ou a cultura funk se organizando na cidade, assim? Como é que tu vê ela se movendo? Como é que tu vê essa organização dessa cultura, dessa dança aqui em Fortaleza? Eu acho que, tipo, a cultura funk em si, ela, na cidade, eu acho que ela tem várias interlocuções que não são só pela dança, né? Acho que tem ali, dentro desse cenário tem ali a inclusão de músicos, de colecionadores, né? De DJs, de festas, né? Que fazem essa cultura funk meio que existir. Talvez há mais tempo do que muitas pessoas dancem aí a cultura funk, né? E aí eu acho que com a interface da dança, eu ainda acho que é uma criancinha, assim, né? Na minha cabeça é uma cena que ainda é uma criancinha que tá ainda fazendo amizades. Porque de fato em termos de dança, né, de pesquisa ali, com pop, lock, por mais que a gente dentro do nosso meio da dança tenha uma série de dançarinos que fizeram e fazem história com essas danças, ainda é muito pouco, né? Um primeiro grupo que tem ali a linguagem funk muito forte, que é o ritmo solto. Ele talvez seja um dos únicos grupos que levem essa bandeira ali do funk inicialmente ali, tipo, talvez 2000, a partir de 2000 e dos anos 2000 para lá, né, dos anos 10, eu acho que é um grupo que se destaca muito. Depois é que a gente vai ver ali um desdobramento também de outros grupos e outros dançarinos, mas ainda é muito pouco. Falando isso, estou falando de funk, né, principalmente pop, que eu acho que é uma linguagem que já tem uma caminhada. Mas falando de lock, eu não acho que a gente ainda tenha uma inserção tão forte como a linguagem do pop, né? Eu acho que, em termos de dança, é uma cena que já fez muito, já agitou muito, mas hoje eu vejo muito frio. Tá uma certa frieza. Eu acho que falta uma continuidade, não, uma manutenção. Eu acho que toda cena precisa de manutenção, né? E se você não está ali trabalhando para essa manutenção, e você achando que, por exemplo, eu continuo dançando, então a cena está viva. Não sei se isso é suficiente para uma cena ter sobrevivência, né? Ela ter diferentes danças, ela ter diferentes pessoas. Não é você continuando a dançar que isso acontece. Eu acredito que até o coreano virou essa chave também, né? Porque eu acho que o coreano por muito tempo sempre dançou, sempre defendeu ali o lock, e eu acho que teve uma virada de chave, eu digo isso com o Maré mesmo, de ele fomentar uma educação e uma manutenção dessa linguagem ali de maneira mais pública, tentando captar pessoas, tentando cativar pessoas, né? De alguma forma é uma convocatória, né? Para as pessoas conhecerem, curtirem, né? Para além das batalhas, e sim pela cultura em si, né? Então acho que o coreano eu sinto que ele deu essa virada de chave, e ele teria que dar, porque ele de fato é uma grande interlocução e é um grande educador, né? E eu particularmente eu achava assim desperdício não ter esse movimento que já tem hoje, né? Que eu acho que ele já não faz mais isso sozinho, né? Tipo, que ele faz isso junto com as pessoas que querem estudar isso, né? Então é isso, eu acho que é uma cena que tá engateando, né? Engateando e tá começando a entender que pode ter impactos, né? Que pode ter novas pessoas, que ela não precisa existir apenas com os eventos de batalhas, né? Que ela está ali nas festas, numa certa educação musical, né? Que ela pode ter uma fusão de artistas, né? Que são artistas da dança, artistas da música, né? Produtores. Eu acho que tem que ter essa triangulação para a cena, tipo, se desdobrar, a gente poder ver
novos corpos, né? E diferentes corpos ali, né? Fazendo aquela linguagem existir, né? Então, resumiria dessa forma, acho que é uma cena pulsante, ela tem várias interfaces, não parte só da dança, e ela hoje precisa ser entendida com essas várias interfaces, né? Não dá pra gente entender mais, tipo, só com, como é que tá o locking só com a dança, né? Porque o locking não é uma dança que ela só foi feita para batalhar, ela é uma dança que a galera ia curtir na festa, que a galera ia pros clubes, que a galera, tipo, de alguma forma tava nas escolas, né? Tipo, dançando também, então não dá para descontextualizar isso, né? Pra pensar hoje como é que tá essa cena. Tu já falou um pouco, mas eu queria focar mais esse olhar em, tipo assim, quem tu via que eram os responsáveis por essa organização, assim, tanto antigamente quanto atualmente, assim, quando o tempo foi se desenvolvendo, assim, essa cena, quem tu via que fazia esse movimento? Assim, tu já falou da galera do ritmo solto, mas eu queria saber se tinha mais alguém, como é que eram, quem eram esses responsáveis por fazer esse movimento da cultura funk aqui? Teve uma vez, conversando com um coreano, ele sempre falou de certas figuras que antes da Cypher do Dragão já dançavam rock aqui na cidade, não eram muitos. Ele sempre fala de um coroa assim que ele até fica de chegar no treino do Campbell e nunca chega, né? E eu sempre acho muito curioso, porque é a mesma coisa que eu vejo no House, né? A gente escuta muitas vezes que no House ali em 2013, 14 não tinha ninguém dançando, né? Só que na Cypher do Dragão, nos anos 2000, né? Tipo, as pessoas dizem que tinha ali uma ou duas pessoas que dançavam House. Então, assim, como é que a gente faz esse mapeamento considerando que as pessoas tinham contato com essas culturas já, dançavam, arriscavam, né? Então é muito difícil dar um começo oficial para isso, né? Mas eu já citei o ritmo solto coreano, mas eu tenho uma sensação que ainda assim eu acho que o locking era uma linguagem na época ali, anos 2000, anos 10, muito mais underground que o próprio pop. Por mais que todo mundo conhecesse, apreciasse, mas poucas pessoas levavam longe essa pesquisa da linguagem, né? Tipo, de fato, isso é uma coisa rara, né? E isso é dito como uma coisa rara. O coreano vive falando isso, né? Que era uma coisa talvez até solitária ali no meio daquele cenário, né? Mas eu acredito nisso, assim, que eu acho que essa virada de chave de nomes e tudo mais, pessoas começaram a levar o locking, assim, assim, né, pra além de si mesmo, eu só colocaria o nome do coreano mesmo, assim, né, eu não tenho outra referência atual para isso, assim. Eu digo em vários sentidos, de levar o locking para uma formação básica, pública, numa escola de artes como a Vila das Artes, né, não tem isso a não ser nas academias, né, que a coreografia de locking realmente que eu conheço com crianças e adolescentes em academia é do coreano, né? As referências de vídeo que eu tenho é dele sendo coreógrafo, né? E tipo agora numa escola pública é ele sendo lá uma figura que está levando essa linguagem lá. Não é pouca coisa, né? Isso a gente talvez não ache numa cena nordeste de maneira tão fácil, né? De estar fomentando treinos abertos, né? De estar ali abrindo o almanaque, né? Da cultura de maneira muito espontânea e incentivando diferentes dançarinos e dançarinas a pesquisar. Realmente ele é a pessoa, assim, né? Eu tô falando dos últimos 6 anos, eu acho. Não é uma coisa tão longe, assim, né? Tipo, eu acho que tô falando dos últimos 6 anos. Porque dar um workshop de vez em quando ali, eu não acho que isso seja movimentar a cena. Eu, Joca, acho que isso não é movimentar a cena. Acho que você tá fazendo seu trabalho de educação, você é um professor e tudo mais. Aí, às vezes você vai dar um workshop ali, muitas vezes é pago, né? Quando não é pago, né? Acho que você representa aquela linguagem, mas eu não acho que você necessariamente movimente culturalmente e injete culturalmente aquela dança. Eu acho que você precisa fazer um pouco mais, você precisa criar, eu costumo entender assim, você precisa criar hábitos, diferentes hábitos, inaugurar hábitos nas pessoas, né? A gente fica brincando, mas esse hábito de clap, né, de a gente estar aqui, da gente estar brincando com o Tom e Jerry, não sei o que, papapá,
Isso é a inauguração de hábitos, né? Não é pouca coisa isso, né? Então não é só eu ir ali, vou fazer uma aula e vou esquecer, né? Tipo, não vou consumir essa cultura. Eu acho que movimentar é você injetar essa vontade de consumir, de mexer com essa cultura, de colocá-la na sua vida. E eu acho que nem todo mundo faz isso. Sinto muito dizer, mas nem todo mundo faz isso. Eu acho que é disso que eu acredito que, como uma referência para essa pergunta, eu tenho um coreano mesmo, sim, como uma pessoa. E daí, tu falou dessa virada de chave que tu mesmo disse que acha que o coreano teve, assim. E daí, como colega dele de coletivo, né, vocês ambos fazem parte do Mare House, eu queria te perguntar se tu sabe como foi, ou se tu teve uma influência nessa virada de chave, assim, como foi essa mudança de pensamento de recente para cá, para esses movimentos, por exemplo, como o treino de Campbell na praça, ter sido possível retomar, né? Porque já soube que teve algumas outras tentativas desses treinos abertos, mas assim, como foi essa virada de chave, você como essa pessoa que tem o coreano como essa grande referência, mas também é um amigo próximo dele, assim, colega de coletivo e tal, como é que foi e como é que é vocês fazerem parte desse coletivo que faz essas atividades também, assim. Acho que a extensão da pergunta é como foi acompanhar essa virada de chave com o coreano, se vocês conversaram coisas que levaram a isso, e como é que tu vê o Maré responsável por essas movimentações também. Tu vê o Maré como responsável por isso? Não. Como tu vê o Maré entrando nesse assunto que a gente tá falando também? Assim? Massa. Antes de tudo, eu nem agradeci, né? Por tu tá me chamando pra fazer essa entrevista. A gente começou... Já tô achando muito massa a gente tá aqui. Poder estar contribuindo e com certeza isso vai voltar muitas coisas pra eu pensar, né? Da minha vida, minha atuação, as coisas que eu tento movimentar, enfim. Mas, Elisa, eu acho o seguinte, quando a gente tava em 2019 e 20, a gente se encontrava num quintal, numa casa chamada Maré, aqui no Benfica, né? E tinha muitas pessoas nesse movimento e era um movimento totalmente, quase literalmente, underground, no sentido de que ele não tinha nenhuma meta, né? Ele não tinha nenhuma pretensão a não ser o encontro, a não ser o refúgio ali, né? De ter um quintal para você dançar, conversar, você discotecar e você arriscar, experimentar. Acho que isso é o tipo de espaço que todo artista, que a arte quer encontrar, né? Esse espaço de imersão sem muitas metas, né? De imersão a ponto de ser só um espaço para fazer bem, né? Nessa época a gente já conversava muito e sonhava muito com essa coisa da rua, né? De tipo, cara, a gente tem que fazer valer mesmo essa coisa da rua, a gente precisa pensar na festa, a gente precisa instigar que as pessoas gostem, né, de estar na rua para além desse objetivo quase esportivo e competitivo da batalha, né? Ou se for isso, a gente precisa transformar esse espaço num espaço acolhedor como uma festa é, né? Então a gente já conversava muito isso. Quando o Maré começou em 2020 ali, que eu lembro, foi em janeiro de 2021 que eu joguei assim num dia pro Coreia e pro Rafael. Cara, vamos começar um processo, uma gestão cultural, tipo, de um coletivo. Aí eu lembro que eles me deixaram no vácuo, assim, eles falaram nada, fui dormir, ninguém falou nada, não é uma péssima ideia. Porque eu já tava vendo tudo e ao mesmo tempo eles também viam tudo, mas essa instigação, né? Então, tipo assim, quando eu acordei, que eu vi a mensagem coreana pegando viagem com isso, acho que foi ali, posso dizer assim, para entrar na tua pergunta, que a gente foi começando a jogar palavras fora, assim, desejos do que é que a gente queria ver, né? E o quanto que isso ia dar trabalho, isso ia precisar de dedicação, de amor, de paixão pela cultura, de muita coisa, né? E uma dessas, além da questão da festa, que eu acho que é a palavra-chave, ia surgindo muito isso. Cara, a gente tem que fazer treinos
que traga essa sensação da festa para lá, né? Que traga essa abordagem, essa metodologia de um corpo festa, né? Isso era uma palavra-chave que também já estava muito na boca do coreano, né? Do corpo festa, né? Não é à toa que a gente começou a chamar corpo funk, né? Corpo jack, corpo club, né? E a gente foi começando a entender isso como uma metodologia, né? E eu lembro que as primeiras tentativas de levar essa metodologia de corpo festa para o ensino, treinos, né, de lock, house, etc., foi em 2021 mesmo, não, começo de 2022, era ali já saindo de uma pandemia mais severa, né, que a gente começou a fazer uns treinos de lock na praça, né, a gente fez, acho que umas 4 edições, assim, de treino de lock na praça, e a gente via muita coisa, porque foram surgindo diferentes pessoas, assim, né, não tava só ali o pessoal da dança, sabe? Tipo, estavam pessoas que já estavam acompanhando o laboratório da gente, que a gente estava no Porto Iracema. Então a gente foi entendendo que era possível furar algumas bolhas, só que isso ia precisar de mais tempo. E a gente entendeu que o que fura bolha é a festa, né? Festejar, quando você constrói esse espaço com muito cuidado, que assim, não adianta você festejar e você querer o aleatório, né? Eu só quero o público na minha festa. Eu acho que isso não existe, assim. Se você for pesquisar sobre as primeiras festas, né? Isso não falo só da cultura house. Elas eram festas voltadas para a construção de famílias, né? Não é à toa que ali em Nova York, Chicago, hoje a cultura house lá, ela é muito sustentada por pessoas da terceira idade. Né? Se você for para uma festa de rua hoje em Nova York, você vai ver a terceira idade, porque lá é o samba deles. Né? Então a terceira idade, que são pessoas que têm amizades há anos, lembra naquele 80 e pouco que a gente estava no clube e tal. Isso era muito comum. Então a festa não é para necessariamente o aleatório. Você tem que construir essa festa para que diferentes corpos possam estar presentes nessa festa, se sintam acolhidos para voltar naquela festa, né? Então, quando você constrói uma festa pro aleatório, tipo, é tipo assim, essa festa, ela é pra todo mundo. Calma lá, politicamente não é bem assim, porque a gente precisa entender qual é a política daquela festa, né? Tipo, como ela, assim, não dá pra gente pensar que quando você fala festa pra todo mundo, não vá achando que todo mundo vai. Né? Você tem que saber entender, tipo, quais corpos você faz questão de que eles estejam lá, né? Ah, não, eu quero que a minha festa seja um espaço acolhedor para corpos dissidentes. Você tem que entender como fazer isso, né? E como construir isso de maneira real, né? Então, a gente foi pensando em tudo isso dentro do Maré. E a gente foi entendendo, a festa que fura bolhas, né? É a festa que ela faz diferentes corpos se encontrarem, né? A festa que faz a gente entender aquela dança, aquela cultura mais a fundo. Não é a minha dança que me faz entender aquilo, é o encontro, né? Pronto. Quando a gente foi sacando isso, a gente foi entendendo que a festa, ela é também um espaço de aprendizagem. Quando você vai para uma festa, você sai não só extasiado pelo encontro, por estar ali curtindo, você aprende coisas com o corpo, você vê pessoas se movimentarem, você leva aquilo ali para você, você tá ali num passinho tal, você leva uma coisa para casa, e aí você em casa vai, degustar aquilo para voltar de novo, e você já vem com outro corpo, com outra coragem, com a outra afirmação, outra autoestima, né? A festa tem que ser esse lugar. Não dá para pensar a festa nesse sentido como se a festa ela só alimentasse um consumo específico. Não, a festa ela alimenta a alma, ela tem que alimentar a nossa autoestima, nossa coragem, nosso corpo, né? Por isso que é assim, quando você vê uma festa que é para todo mundo, será que essa festa é para os corpos dissidentes, né? Será que essa festa é para os corpos monstruosos, né? Então, assim, tem que
tá entendendo o que é que você quer proporcionar. Tá. E aí é isso, assim, respondendo essa pergunta, eu acho que sim, eu acho que o Maré ele participa de um ecossistema na cidade, em que envolve esse ecossistema, tem outros grupos coletivos, outros protagonismos, né, que estão instigando para que essas culturas elas floresçam de maneiras diversas, assim, né? Eu acho que acho que os coletivos estão querendo produzir, estão querendo criar espaços, estão querendo festejar. E eu acho que o Maré faz parte disso. Eu não acho que ele é o responsável, mas ele faz parte desse movimento, né? E eu acho que esses movimentos, eles se instigam. Eu percebo muito isso na cidade. Acho que a gente não se senta para falar isso, mas eu sinto que os coletivos se instigam. Inconscientemente, a gente tá ali, a gente produz uma coisa, outras pessoas produzem. Outras pessoas produzem, a gente produz também. Então, eu acho que a gente se instiga inconscientemente, assim, né? E eu acho que aí, dentro dessa coisa do Maré, eu acho que sim, eu acho que o coreano, ele foi ele foi entendendo também a responsabilidade também. Às vezes você conquista, assim, você constrói um conhecimento e você tem a responsabilidade de partilhar esse conhecimento, como partilhar esse conhecimento. Isso é muito natural. E eu acho que ele também teve muita calma, eu acho que ele teve a paciência que, se a gente for pensar hoje, a gente não vê essa paciência por aí, né? As pessoas, elas querem fomentar algo com muito pouco tempo de experiência, e isso não é proibido. Eu acho que isso é o movimento de cada um. Mas no caso dele, que tem 20 e poucos anos de dança, se a gente for pensar que, sei lá, ele ganhou o Encontro das Ruas em 2009 ou 11, acho que foi 2011. Pô, 2011 para 2021, 2025, 2024, com esses grupos, é muito tempo. Eu não vejo essa consciência em muitas pessoas dessa cena, né? Tipo, eu acho que isso é uma coisa pra gente pensar, como é importante a gente estudar, pesquisar. Você pode fazer isso ao mesmo tempo, fomentar, né? Educar, ensinar, partilhar. Mas como é importante você dar tempo para amadurecer seu conhecimento nessas culturas. Eu acho que foi o que ele fez. Eu acho que essa virada de chave dele veio muito junto com o Maré. Eu acho que esse sentimento de festa, de encontro, querendo ou não, os treinos têm uma coisa de encontro, né? De a gente dançar, de a gente tá ali. Ali também é um refúgio, né? Eu nunca deixo de falar sobre isso, assim, quando eu tô entendendo esses encontros, né? Pra mim, tem que ser um espaço seguro, né? De refúgio e acolhimento ali, de cada dança que tá chegando, sabe? Eu queria dar um adendo, assim, não sei nem se vai virar uma pergunta também, mas é uma coisa que a gente até abordei isso com o Yuri, esse bagulho da festa, né? Já que a festa chegou aqui, esse assunto chegou à tona. É interessante porque Yuri é uma pessoa que tem 17 anos, né? Ainda é menor de idade, assim. E daí, quando a gente falou na festa, tem esse estigma de que a festa, ela é um ambiente proibido, né? Pra quem é jovem, no sentido de quem é adolescente, quem é criança, assim. E que é esse ambiente que tem muita coisa que é restrita, né? No sentido de álcool, drogas. E daí, tipo, a gente pensou nesse ambiente de festas outras também, que tratam dessa acessibilidade, desse outro público, né, que tu tava falando, tipo, pra quem são essas festas? E daí, isso é uma coisa que eu vejo que o Maré também vai um pouco nesse caminho de que, tipo, tem festas para públicos mais jovens, né, como a Maré Baixa, né, e daí eu queria, tipo, até dar essa devolutiva, assim. Eu tô falando aqui, mas como eu disse, não sei se vai ser uma pergunta também. Mas é legal ver essas outras festas que dão oportunidade para você fazer essa manutenção da cultura em quem é novinho ainda, sabe? Em quem tá tendo os primeiros contatos com dança, às vezes na escola, sabe? A galera da Vila das Artes, que eu sei que teve uma Maré Baixa lá. Então, tipo assim, é muito legal ver que essas festas conseguem chegar nesse outro público, assim, e dar
dessa oportunidade, porque talvez se fosse uma festa na rua ou em um estabelecimento num bar e tal, com certeza essas crianças não iam poder acessar esse tipo de cultura, né? Essa festa, essa troca. Então é muito legal ver que o Maré, assim como outros coletivos, mas eu vejo mais diretamente o Maré fazendo esse alcance maior, sabe? É muito massa, assim. E daí, tipo, esse desejo sempre foi... Esteve lá desde o começo ou vocês foram percebendo que a gente precisa alcançar a galera mais jovem também, assim? Beleza, tipo assim, eu admito que a Maré Baixa foi uma... Tipo assim, foi uma viagem que foi chegando com alguns acontecimentos do próprio coletivo, né? Quando a gente pensa isso, né? Queremos proporcionar festa para a diversidade. Tá, isso não é fácil. Tipo assim, acho que parece muito simples, a gente vê lá as coisas acontecendo. Pô, parece muito simples, né? Assim, o Maré faz, promove, a galera chega, são diferentes grupos. Tá, mas a gente está a todo momento ali pensando, né? Quem faz essa festa, quem vai tocar, né? Quem pode estar ali dentro, quem que a gente pode estar chamando para cativar essas diferentes pessoas, grupos, nichos, né? Então tudo isso é pensado e arriscado, a gente arrisca. E aí eu acho que também parte de cada pessoa desse coletivo também provocar, né? Chegar junto, por exemplo, assim, as pessoas conhecem porque dentro do coletivo do Maré a gente também tá nos lugares, estamos batalhando, estamos indo para outras festas, a gente tenta de alguma forma tá ali junto, fortalecendo e cativando as pessoas para chegar, né? Mas a Maré Baixa, ela veio muito quando tanto o Coreano e o Rafael se tornaram pais, se liga? Eu acho que teve um rolê aí de a gente se perguntar, tipo, cara, a gente precisa, se a gente defende que a festa é um encontro, a gente precisa saber proporcionar isso pra infância, sabe? A gente precisa acreditar nisso com a infância também, né? A gente foi começando a ver essa coisa geracional. Enfim, eu não sou pai, né? Pelo menos não ainda. Mas, assim, eu acredito que o impacto ali, quando você se torna... Você atinge assim, uma paternidade ou uma maternidade, é de você ver ao vivo, diariamente, um recorte geracional diferente. É o futuro, né? Essa coisa de que o futuro é ancestral tem muito a ver com isso, né? Porque ele tem a ver com o chão que a gente quer deixar, né? Tipo, não dá pra gente ver o futuro sem a ancestralidade, assim, isso é impossível. Ou é a própria barbárie, né? Porque é como se a gente não tem que adormecer o chão, a gente tem que acordar o chão para ver algo, né? Perspectivar algo, né? E eu acho que a Maré Baixa veio dessa fabulação ali com a criançada. Eu já trabalhava muito com infância, eu já tenho uma pesquisa, o Danças e Autismos, ele é uma pesquisa com as infâncias neurodivergentes há mais de 10 anos que eu tenho isso, desde 2014, 15. Quando eu comecei a dançar foi que eu entendi que eu dançava com essas crianças também, porque tem que ter uma atenção, uma sensibilidade, uma escuta, um jogo de cintura, uma espera, e eu achava isso tudo dança. Eu só não tinha coragem de afirmar esse lugar ainda, né? Tanto que na Maré Baixa que a gente fez na vila, a gente teve 2 crianças neurodivergentes presentes, né? Uma delas, inclusive, foi para a última Maré Battle, né? O videozinho que a gente até postou um dia desse era dessa criança autista que, tipo assim, já tinha ido para Maré Baixa. Então, eu boto muita fé nisso. Se você construir um espaço de confiança para as pessoas permanecerem, habitarem e curtirem aquilo com a sua família, né? O seu coletivo, você pode proporcionar experiências para essa pessoa, ou vivências novas, descobertas, né? E aí é isso, essa criança foi para Maré Baixa, ela foi para Maré Battle, e ela já tá ali tendo acesso a esse espaço seguro, esse espaço festivo, né? Porque a gente pensa que a festa ela tem que ter essa estética da multidão, né? Ela precisa ser super produzida, ela precisa ser fechadona, ela precisa ser imersiva, né?
Tem festas assim que a gente não sente nenhuma sensação de estar dentro de algo ou de estar presente, né? Às vezes você tá nesses lugares e eles não ativam essa presença. E essa presença que parece que não tem nome, pode ser um corpo festa, que a gente pode chamar, ela pode acontecer aqui. Ela pode acontecer aqui, ela pode acontecer em diferentes lugares, ela pode ter diferentes tamanhos, diferentes quantidades de público, né? Agora, tipo, construir isso isso, requer entender o que é que tem de essência nessas culturas, né? E isso leva tempo, isso a gente ainda tá aprendendo, sabe? A gente ainda tá sacando. Quando a gente tem um encontro bom com a Maré Baixa, por exemplo, a gente ficou super emocionado, porque é pura improvisação. Então a gente não sabe, será que vai ser legal essa Maré Baixa? A gente não foi fazer a Maré Baixa com certeza que ela ia dar tudo certo. A gente levou várias possibilidades, objetos, né, agências, né, pra gente poder interagir com diferentes infâncias ali, né? Só que é isso, assim, a gente não sabia antes, de antemão, que aquilo ali ia ser massa, que ia envolver os parentes, né? Os parentes iriam dançar também. Então, assim, isso desconstrói até a ideia de que nós conduzimos as coisas, né? Tipo, nós somos os grandes interlocutores, né? Os agentes ali. Nem é, às vezes a gente está colocando um lugar para ver o que vai acontecer. E lá dentro a gente está tentando participar disso também. A gente não está gerindo isso, a gente está participando disso também. Quando vai pro treino, né, a gente pode passar um treino lá. Pô, eu já sei fazer um uplock muito bem, eu tenho várias variações, eu já sei todas as chaves. Mas às vezes uma pessoa fez uma coisa ali que você nunca vai ter visto aquilo e é um jeito diferente, é diferente de você. Pronto, aquele encontro você já não é mais o educador, você também participa dele. Sabe? Tudo muda. Então acho que a Maré Baixa é isso, foi um desejo, a gente arriscou e o encontro foi assim, o evento foi se desdobrando e muita criançada de diferentes tamanhos, papá. E pai, e mãe, e parentes responsáveis chegando junto, dançando. E a gente, caramba, ó, a gente conseguiu ativar o Corpo Festa, que a gente tanto acredita que não precisa de um auê todo. Aconteceu 10 horas da manhã na Vila das Artes, entende? Então, assim, a juventude, eu acho que são diferentes juventudes, né? Acho que todo mundo pensa assim, ah não, a Maré da House. A gente já saiu desse caldeirão só do House há muito tempo. A gente entende que House, ele é um gênero, mas ele também é uma mensagem, uma cultura. Então a gente vai encontrar o hip hop, a afro-brasilidades, a swingueira, o brega funk, o proibidão. A gente vai encontrar o funk music, o disco music. A gente vai encontrar muita coisa. Já teve até São João, na Maré Alta. Então, tipo assim, eu acho que o que conseguir injetar Corpo Festa faz parte da crença do coletivo. Né? Não é só defendemos o House Music. Não, House Music ele é a primeira semente, aí a gente vai vendo que tem que trazer outras coisas para perto. Daí, falando do locking agora, eu queria saber como é que tu se enxerga hoje inserido dentro dessa esfera, assim, dança, mas não só dança, né, outros elementos que compõem essa cultura funk, assim, como tu se vê hoje inserido nesse contexto? Eu ando muito ocupado, mas eu faço um esforço muito grande por amar mesmo essa cultura, de me manter ainda de me manter bem próximo dessa dança, assim, né? E então eu tento ao máximo estar nos treinos, todo tipo de rotina do Maré, o locking tá lá, tipo, a gente tá fomentando entre a gente, né? Eu acho que eu tento, por eu estar também dentro dessa linguagem da festa, pra mim, eu faço um esforço muito grande de, tipo, ver o Loki nesse lugar da festa, né?
porque a galera ia de fato pros clubes, né? Algumas pessoas acham que não, acham que Loki não é clube, mas o Loki ele é muito clube, né? E, enfim, a Toni Basil se descobriu Toni Basil em festa, em clubes, né? Ela começou a pagar o Dom, assim, porque ela viu o Dom dançar e depois ela se tornou muito altas batalhas em clubes, né? Tipo, então, tipo assim, tá na história, né? Era uma linguagem que tava ali nas noites, né? Então, hoje assim me vejo inserido e fortalecido por isso, pela via da festa, pela via do treino, né? Eu tento estar sempre presente em batalhas, mas eu também tenho muitas ocupações que têm me afastado de vez em quando de algumas batalhas. Mas quando é um all-style muito fresco, vem em mim um desejo de dançar Loki, né? Por mais que eu tenha contato com outras linguagens. Agora sim, eu tenho também um desejo, Elisa, muito grande de estudar mesmo a história, né? Procurar mais arquivos, procurar mais dados, mais informações, né? Quando eu tem um livro em inglês chamado Underground Dance Masters, né? Não sei se tu conhece, mas que eu sugiro muito tu dá uma olhada. Eu fui lendo e traduzindo muito espontaneamente assim, dia sim, dia não. E foi com esse livro que eu comecei a sacar que existem muitos mestres undergrounds que não são lembrados, né? Não tiveram os mesmos rumos de um Poppin Pete hoje, tá circulando mundialmente ainda com o Poppin, né? Ou com Tony Gogo, tá na China sendo ainda uma grande referência e tal. Mas é um livro que me fez muito olhar nesse desejo de, cara, antes dessas danças Loki Pop, tinha uma série de outras danças sociais gigantes que tanto alimentaram essas danças, mas que tiveram seus mestres ali criando isso, inventando isso, mas não tendo os mesmos rumos, né? Não permaneceram invisíveis de alguma forma, né? Ou foram apagados, ou morreram, ou tiveram destinos infelizes, etc. Mas o livro faz essa memória de diferentes mestres que é muito legal, assim. E desde esse livro que eu fiquei com mais vontade, assim, de estudar mesmo, de não só a dança tecnicamente, mas a questão histórica dos dados, né, dos arquivos, né. Tenho gostado muito disso, tenho feito muito isso com House também. Então acho que eu quero muito me organizar para um determinado momento, assim, poder fomentar mais esse espaço de troca de informações mesmo, as pessoas poderem se interessarem por isso. Porque isso alimenta muito, alimenta pra caramba. E acho que alimenta em todos os sentidos, assim, eu nesse lugar da licenciatura, né, eu me vejo dando muita importância para esse contexto histórico antes de você propriamente começar a dançar aquilo no corpo, sabe? Eu acho que eu sempre tento trazer esse contexto, essa importância para você saber por que você está fazendo aquilo, entendeu? Por que você está trazendo aquilo para o seu corpo? Por que o movimento é daquele jeito? De onde surgiu? Em que lugar? Que políticas estavam agindo naqueles lugares, entendeu? Acho que isso influencia diretamente no jeito que você dança. Acho que se você dança uma coisa sem saber desses contextos histórico-políticos, você dança de um jeito. E quando você conhece, quando você, né, estuda aquilo, quando você tem noção, o seu corpo fisicamente dançando, ele muda completamente, assim. Acho que é super importante a gente ter esse contato com essas informações que, como tu já disse, são difíceis de encontrar. Muitas são apagadas, muito se perdeu. Tem aquela história do documentário, tem até o documentário do Disco Revolution, que tem aquele cara lá que faz uma revolta contra disco, e daí milhares de discos de artistas são queimados, e daí muita coisa se perdeu, sabe? Então é uma coisa que acho que é importante resgatar e tá em constante revisitar isso e passar isso para que outras pessoas possam acessar, tanto nas aulas quanto em encontros. Enfim, acho que é muito massa isso, sabe? Enfim, próxima pergunta é parecida com o que a gente abordou,
Mas, enfim, tem um negocinho que é como era o olhar pra essa dança do locking, pra essa cultura na época, assim, como é que era visto? Pronto, tipo assim, falando de como acho que as minhas primeiras percepções, assim, né? Tipo, sobre a dança, quando eu ainda nem sabia que era locking, né? Que eu também tinha referência ali dos vídeos da Red Bull e tal, era de que o locking era uma dança que sempre me parecia muito única, muito específica, sempre apelando para uma coisa meio da caricatura, da ficção do personagem, né? E de ao mesmo tempo de uma coisa meio clown, meio não é à toa que eu acho que as pessoas que eu já sempre fui ouvindo sempre colocaram o Loki é uma dança difícil, né? Porque ela é uma dança específica e tal. Ela é uma dança que ela tem ali seus passos, né? Então acho que a Loki sempre foi visto como se fosse um código muito fechado, né? E aí pra você desmistificar isso, talvez quando você vai treinando, experimentando, você vai vendo que é um código que dá pra abrir muito. Só que precisa de muito treino, né? De muita compreensão. Então eu sempre percebi isso, as pessoas sempre viram o Loki como uma dança específica, né? E é uma dança até mesmo difícil. Eu já escutei isso de muita gente. Eu achava também uma dança difícil, né? Porque eu ainda tinha uma percepção muito que eram como se fosse steps. Steps, steps, steps. Só que quando você vai levando longe, entendendo o funk e tal, e você vai vendo os vídeos, você vai vendo a história de como é que apareceu, como é que o Dom ali deu o primeiro start nesse mundo, assim, nessa interpretação da dança, você vai vendo que não é pouca coisa só trancar, né? Tipo, tem uma energia, um feeling, tem todo um groove, um ambiente, uma afirmação muito específica, né? Então eu acho que se a gente for ver, né, hoje assim, acho que o locking as pessoas sentem mais desejo mesmo ainda de aprender, de olhar, de querer sacar mais, né? Enfim, a dança cresceu muito, né? Ela teve uma diáspora zona pro mundo inteiro, né? Pro Oriente, né? Tipo, ela não é mais ali só uma marca americana e tal, né? Então, hoje ela é uma expressão, ela é muito popular hoje. Sim. Né? Talvez assim, no Ocidente precisa correr mais agora, porque a galera oriental, tipo assim, tá se aperfeiçoando, tá valorizando, tá querendo, né, levar longe. E eu acho que é isso, já é uma dança globalizadíssima, né? Então, hoje eu sinto, né, que é uma linguagem que foi dessa coisa restrita, fechada e tudo mais, para uma coisa muito mais aberta. A gente vê hoje batalhas de locking, diferentes locks, assim, diferentes viagens, usando os mesmos steps e fundamentos, mas estando ali com diferentes interpretações, né? Enfim, vejo dessa forma. É muito legal, tô muito curioso pra saber. Quais são as tuas referências? No locking, assim, pode até ampliar pra cultura funk em geral, mas assim, a pergunta é essa, quais são as tuas referências? Antes, hoje, enfim. Pode crer. Tempo, né? Tipo assim, sendo bem objetivo, né? Tem, além do coreano, que eu já citei muito, tem a própria Darlita, né? Desde que eu vi a primeira vez que eu vi a Darlita, assim, metendo um lock, um wack, assim, se tornou uma grande referência de imagem, de alegria, energia. É uma alegria e energia que me lembra o próprio coreano. O coreano, às vezes, eu improvisando, assim, o coreano me faz rir, velho, dançando. Eu acho isso muito, muito doido, assim, é muito parecido com o Zinho. O Zinho vai dançar, ele me faz rir, velho. Ele não só dança bem, a pessoa que te faz rir consegue fazer uma piada com o movimento, velho. Isso é muito doido. E essa alegria também eu vi muito na Darlita, assim. E eu acho que, assim, no funk em geral, tô colocando, assim, bem diretamente Brasil, né? Mas
Eu colocaria o nome do Rafael Lima, também é uma grande referência da parte funk, assim. Ele acha que não dança lock, mas dança. Acho que toda a história ali dos The Lockers, né? Eu acho que é pra todo amante da cultura funk, assim, uma grande enciclopédia, né? Mas eu colocaria também, assim, por exemplo, nesse caldeirão, eu colocaria o próprio Soul Train mesmo, assim. Eu colocaria todo o programa, porque existe uma série de danças ali. O programa, ele é um grande laboratório do corpo festa pra mim, assim, né? Se você for ver os episódios, né? Tipo, e aí dentro desses The Lockers eu colocaria a própria Damita Jo Freeman, tipo assim, porque ela tá lá, ela sempre foi parceira do Dom e tal. Mas dentre outros danças que estão ali, né? Você, tipo... Ali tem um caldeirão, assim, é um grande laboratório, assim, é um grande âmago, eu acho que da cultura funk, assim, né? Tipo, hoje se eu fosse falar na lata, eu colocaria, não, minha referência toda é o Soul Train inteiro e as várias danças que tem lá, por isso que eu falo The Lockers, mas a gente lembra da Damita Jo Freeman, que ela não era The Locker necessariamente, mas estava ali e vários passos do Loki tem dela, né, também. Que é mais assim de funk como uma grande referência, assim. Os Gogo Brothers, enfim, né? O Tony Gogo é cruel também, assim. Faz parte da... Tem toda uma questão de Lockers e Gogo Brothers ali nos anos 70 que vale muito a pena entender, assim, né? Que era uma época que, de fato, as pessoas estavam ali aprofundando uma dança num bairro e numa cidade, noutra cidade a galera também tava e viu num programa tal, então era um jeito de se comunicar e de se atualizar muito diferente de hoje, né? Então, assim, é muito massa sacar esses diferentes nichos, assim, eu super recomendo, né? Mas como ref eu colocaria isso, né? Soul Train inteiro, né? The Lockers, Google Brothers. No Brasil sendo mais pontual, né? Eu colocaria muito isso, assim, a Darlita, o Coreia, né? O Rafael, né? Eu também gosto muito do criatividade do Adiel, também com funk, né? Porque o Adiel, ele dança pop, mas ele tem um funk criativo ali, né? É um corpo muito criativo, né? Mas, assim, de funk mesmo, o próprio Nego Célio eu colocaria. O Nego, a gente treinou junto pop com o Rafael, velho. Numa época. Na pandemia, assim, tipo, e o Nego, ele tem na alma dele o funk ali, né, com a música, com o disco. Ele mesmo sabe ali, tipo, levar o corpo pro movimento só porque ele entende a essência da parada, né. Acho que é isso. Eu teria muitos nomes, mas são nomes que estão me vindo rápido por algum motivo, né? Próxima pergunta é se tu possui registro de prática ou de evento de tu dançando, assim, e se tu tem esses registros guardados, assim, tanto atualmente quanto da época que tu começou e tal, se esses registros eles existem, se eles estão guardados, como é que é? Tu tem ou não tem? Por exemplo, esse Battle Club que eu falei pra você da primeira vez que eu arrisquei ali locking, eu acho que existe, tá gravado e tudo e tal. No YouTube, é uma coisa que o Rickson deve ter, né? Mas acho que outras coisas que poderiam ajudar mesmo. Antes disso, dançando mesmo locking, eu não tenho, assim. A não ser que seja de um treino que eu acho, assim, de vez em quando, assim. E dos eventos que tu participava, assim? Tipo, tu ia pros eventos, tu tem registro desses eventos, dessas festas? Não, de festa tem. De festa tem. Tipo assim, eu consigo pegar alguns registros de festa, mas tô falando assim, dessa coisa de eu dançando locking, realmente só talvez nessa batalha.
talvez só dessa batalha, que foi um Savage Smoke longo, que eu dancei mais, né? Mas o resto é isso, o resto são coisas mais de festa, são mais coisas também envolvendo o maré, né? E não necessariamente só minha, assim, né? Porque normalmente ali no maré eu tô nos bastidores, quando eu apareço é pra frescar, mas é uma boa pergunta, assim, eu digo que tenho, mas eu não consigo especificar tanto, né? Coisas que... Mas eu tenho vídeos dançando lock, sabe? Não sei se é só de lock, mas eu tenho vídeos dançando lock. Posso... É um bom exercício pra eu fazer também. Total. Que eu acho que eu tenho ignorado um pouco isso. Talvez. Você vê, né? Você tá focado em outras coisas ali, mesmo tendo a ver com esse fomento todo da cena, da cultura, mas não tá olhando também pra minha dança, né? De, tipo, dos registros da minha dança, assim. Tenho olhado bem pouco. Mas tem. Se puder, né? Disponibilizar, nossa, seria massa. Massa. E daí, emendando, eu queria te perguntar o que tu, nesse todo esse cenário que a gente vem discutindo aqui desde o começo dessa entrevista, o que tu sente falta, assim, de, sei lá, alguma coisa que tu acha que dá pra ter ainda, alguma coisa que talvez seja um incômodo, alguma coisa que tu sente ausência. O que tu sente falta, assim, nessa cena? Funk, né? Cena funk, né? Se quiser abrir pra geral... Não, acho que as cenas estão ali confluindo, né? Não, tipo... não. Eu tenho uma sensação muito forte que há ali um bloco muito grande dentro da cultura funk, de dançarinos, falando de dançarinos e dançarinas, né? Tipo, um bloco muito grande entre dançarinos de pop e a cultura funk em si, né? E os próprios dançarinos de lock, ou recentes, né? Ou recém-chegadas, né? Recém-chegados e tal. Eu sinto que falta muito um desejo de ser parte da cena funk enquanto cena funk, né? Você tá ali normalmente só com o seu pop, né? Só com o seu treino, com a sua linguagem. Eu sinto falta dessa cena integrada ali para o objetivo da cultura do encontro mesmo, assim, né? Do objetivo da festividade. Eu sinto essa galera muito deslocada, assim. Muito deslocada. Acho que atualmente tem tido não sei, uma esfriada mesmo, assim. Eu arrisco dizer que mesmo com poucas pessoas dançando locking, que o locking tem um grande potencial de costurar essa cena funk. Eu acho demais, assim, eu acho que a cena de pop tem uma série de dançarinos incríveis. Ao mesmo tempo, eu acho que falta ali uma consciência para uma cena funk, para outras experiências ali da dança e da cultura que as pessoas não estão fomentando. Não estão, né? Que por mais que a gente conte ali um ou outro dando uma formação, um treino aberto, eu acho que eu sinto falta de ver as pessoas fazendo acontecer. Eu acho que se você não faz acontecer, você vai entender muito pouco do que uma cena precisa, assim. Porque fazer acontecer não é só fazer acontecer para os seus, para você, para o seu grupo. É você saber fazer acontecer para uma comunidade. Acho que se você não tá fazendo acontecer, você acha que só porque você dança e você é dançarino de rua, você já representa a rua, não é bem assim. Né? A rua não é feita só de dançarinos, assim.
A rua ela é feita de produção, ela é feita de pessoas da filmagem, ela é feita de pessoas da comunicação, ela precisa de jogo de cintura, de malemolência, precisa de carisma. Tem gente que não tem esse carisma. Ou nem sequer trabalha esse carisma. E carisma é humildade, é você estar ali conversando com as pessoas, ouvindo sugestões, indo pra casa e, tipo, trabalhando com isso. Porque às vezes eu sinto assim, as pessoas conversam e levantam questões e problemas e elas não vão pra casa e eu vou fazer acontecer isso aqui. Eu não vejo isso acontecer. Sinto muito, assim. Eu conto nos dedos, assim, de uma mão, grupos, iniciativas, espaços que estão movimentando. Você pode ter 1000 críticas para qualquer grupo, qualquer espaço. Se eles estão fazendo acontecer, já tem meu respeito. Hoje em dia é assim. Eu não faço uma régua do que falta rejeitando as iniciativas que existem. Todas as iniciativas que existem são incríveis. Né? E aí eu acho que, tipo, esse tipo de consciência falta na cena funk. Né? Que é de fazer acontecer, assim, de ver as coisas acontecendo, fazer as coisas acontecer, chamar as pessoas para fazer acontecer. Isso falta na cena funk. Eu falo do Loki porque é isso, hoje eu vejo o Camp do Loki Fortal, né, que ele é um coletivo que está surgindo e que quando eu vejo que é um desejo que já está extrapolando a imagem do coreano, não está dando certo para mim. Que ele está entrando num lugar de coletividade, todo mundo, ei, bora fazer um evento. Aí chega ali uma produção, bora, e a gente costura e faz. Isso pra mim já é, e por se tratar de estar cativando assim, várias pessoas, eu acho, pessoas que nem necessariamente eram da dança, eu já acho diferenciado, eu já acho que tem ali um tom da pluralidade, né? Não adianta a gente também fazer evento só pra gente ver os mesmos dançarinos lá. Tipo, eu acho que tem uma hora que a gente tem que pensar assim, cara, a gente tem que fazer uma coisa pra gente ver dança nova, entendeu? Tipo, a gente tem que ver alguma coisa imprevisível que deixa a gente de queixo caído. Eu tava falando às vezes pros meninos, o que me motiva no Maré é, tipo, toda possibilidade de encontro, de evento, pensar em alguma coisa que faça a gente acessar o imprevisível. E o imprevisível, às vezes, tem a ver com a mistura, com as diferenças. Isso gera imprevisibilidade, né? Não é os melhores dançarinos, os mais dançarinos estão lá, vão fazer os mesmos drops, a mesma coisa, vão ter a gente vai bucejar do mesmo jeito, tal hora. Então, tipo assim, a gente tem que começar a criar os imprevisíveis. A gente tem que começar a criar coisas que a gente não conhece, coisas que a gente vai passar a conhecer ali, né? Às vezes é uma dança, às vezes é uma coisa, é uma energia. Acho que falta isso, a imprevisibilidade e iniciativas que convoquem a cena funk para comunidade. Muito fechado, ainda acho muito fechado, muito ali os mesmos nomes, né? Tipo, tenho certeza que hoje o Coreia tem talvez uma maturidade de querer no futuro ver vocês sendo júri, entendeu? Vocês levando com autonomia o Loki longe também. Tenho certeza, sim. Ele tem as grandes mágoas e protecionismos que eu acho que faz parte, mas nunca é sem também um espaço de escuta. Eu acho que ele tá ali também pra entender também como é que esse Loki pode ir mais longe, que não depende mais só dele, assim, nunca dependeu, né? Ele tá se dando conta disso, né? Então, eu tô falando de cena funk, mas eu acho que é pra tudo, assim. Falta fazer acontecer e fortalecer as iniciativas que existem. Acho que a gente precisa transformar a crítica em movimento. Acho que é isso, assim. A crítica, ela existe pra gente não se deixar ser governado mesmo, né? E não para paralisar a gente. Eu acho que a crítica, ela é para isso, para a gente não se deixar ser governado, seja pelo Estado, pela instituição,
por uma teoria, por um academicismo, por qualquer coisa, assim. É para você não ser tão governado. Mas também a crítica não deveria te paralisar. Não deveria parar as coisas, ela deveria movimentar as coisas, entendeu? Ela deveria fazer eu ir para tais eventos, fazer coisas com alguém. Eu acredito a crítica nesse lugar, né? Então eu acho que é isso que falta, assim. Diante de tantas coisas, eu acho que esse é o principal. E eu quero muito ver essa cadeia produtiva, essa cadeia artística crescendo, a gente se referenciando, a gente ao mesmo tempo se motivando na cena, entendeu? Tipo, a gente se inspirando, porque é assim que a cena vai ter sobrevida. Não é de outro jeito, não é alguém, um grupo que vai fazer a cena, é todo mundo. Não tem como. Enfim, amigo, é isso. Eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite. É muito especial para mim. Como eu já falei, né? A gente tem alguns takes que tivemos que cortar por conta de barulho, mas vou me repetir aqui. Muito feliz que estou tendo esse encontro contigo. Acho que essa troca é muito importante, tanto para pesquisa, enfim, né? Que eu estou realizando para cultura, funk, mas é muito importante para mim também. Como eu já disse, você é uma referência nadas para mim, então muito legal tá tendo essa troca, esse momento. Enfim, agradecer novamente. E é isso, muito obrigada. Se você quiser falar alguma coisa, o mic é seu. Tudo. Elisa, também agradecer, amiga, por isso aqui, esse espaço. Espero que possa fortalecer aí, né? Tipo, contribuir com alguma coisa pra tua pesquisa e tal. Pra mim, as perguntas já me movimentam pra caramba, assim. Acho que tem... Às vezes a gente tá fazendo muita coisa ali e fazendo acontecer coisas e às vezes a gente se faz perguntas só pra essas coisas, mas a gente não faz uma pergunta se dando conta de tudo, né? Se dando conta da trajetória, e isso é importante demais, assim, pra qualquer pessoa, qualquer artista e tal. E te parabenizar pela pesquisa, né? Por tu tá... Querendo ou não, assim, a academia ela é um lugar muito importante para cavar ali espaços, né? Tipo, e sobretudo para a gente ter diferentes corpos ali ocupando aquele lugar, né? Tipo, é um lugar muito difícil, é um lugar normalmente que traz desafios, mas ver você levando essa pesquisa, essa paixão pelo Locke, sua dança, sua história, suas questões, né? É muito louvável, é inspirador, né? E é isso, desejo só caminhos aí abertos, férteis aí de muitas realizações aí com essa jornada aí de pesquisa. É isso, obrigado. Muito obrigada, gente. Essa foi mais uma entrevista. Obrigada, Joca, e beijão. Tchau!